E as notícias ruins não param no São Paulo. Alan Franco e Lucas Moura machucados, rapaz, era só o que faltava, né? Vamos estar comentando aí sobre isso. Tem mais bastidores aí do São Paulo revoltado com a Federação Paulista de Futebol. Vamos estar comentando sobre isso e várias e outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos embora aí para as notícias do São Paulo. Hoje foi dia de reapresentação no CT da Barra Funda, né? Porque o São Paulo aí foi assaltado, né? Tiraram a gente do campeonato na segunda-feira. Na terça-feira os jogadores ganharam folga e hoje todo mundo aí se reapresentou normalmente para iniciar a preparação para o jogo do dia 30 contra o Sport, né, cara? O ruim de ser eliminado, a gente não foi eliminado, a gente foi tirado do campeonato. O ruim de sair do campeonato agora, mas que fica muito tempo sem ter jogo aí, né? Agora só campeonato brasileiro, né? Ainda vai ter os 2 jogos da final, aí depois vai ter agora aí a data FIFA, né, cara? Vai ser uma merda aí, mas São Paulo só volta a jogar no dia 30, tá bom? Segundo Alexander Vieira, o São Paulo não deve agendar nenhum amistoso nesse período sem jogos. A tendência é que realize alguns jogos treinos no CT da Barra Funda, tá? Então, não deve ter um tipo de amistoso, mas aqueles jogos treinos aí na Barra Funda contra times aí do interior, times aí da Série A2, que acontece bastante, né? Quando tem a pré-temporada nos Estados Unidos, ó, quando tem a pré-temporada no início do ano, sempre tem, né, esses jogos treinos aí contra equipes menores, né? Eles vão até o CT para poder fazer um jogo treino e deve ser o que deve ser feito aí no São Paulo nos próximos dias, já que só vai jogar no dia 30, né? Hoje é dia 12, só vai jogar no dia 30 aí pelo Campeonato Brasileiro, então não deve ter nenhum jogo amistoso, né? Só aqueles treinos ali mesmo, jogos treinos contra equipes aí de menor expressão, tá bom, meu parceiro? Bom, vamos avançando aí, rapaziada, e o negócio é o seguinte, vamos falar sobre os bastidores aí, porque temos novas informações, né? É chato ficar falando sobre isso, né? Que é a questão aí das bizarrices que aconteceram aí da segunda-feira pra cá, mas é um erro colossal e não tem como a gente esquecer do dia pra noite, muito pelo contrário, a gente tem que lembrar disso pra sempre, né? Então, temos aqui informações aqui de bastidores que o André Hernan traz aqui, envolvendo o ofício do São Paulo em jogo, o São Paulo revoltado aí com algumas situações, além do pênalti, que foi algo que definiu o clássico e que colocou o Palmeiras na final. Vamos lá, informação do André Hernan. No documento, que é o ofício que o São Paulo enviou, o São Paulo pede punição para os árbitros e coloca a Federação Paulista como omissa e exige que a federação fosse a público se retratar em relação a esse lance. O São Paulo queria que assumissem a culpa e o erro da arbitragem. O documento cita que todos os comentaristas e ex-árbitros que trabalham na mídia esportiva ou que usam as suas redes sociais para falar sobre o caso disseram que não foi pênalti. Citaram todos. Tem lá o lance, fotografia, passo a passo, tudo, né? Então o São Paulo também utilizou isso aí no ofício, né? Que todos os comentaristas de arbitragem, né? Ex-árbitros, todo mundo falou que não foi pênalti, porque é aquele negócio que a gente falou. É o lance mais unânime, ou que chegue mais próximo de ser unânime, que eu já vi em relação à arbitragem, né? Irmão, quase todo mundo, 99,9% das pessoas falaram que não foi pênalti. E não é São Paulino, é que torce para outros times, comentaristas de arbitragem, né? O Felipe Melo, que jogou no Palmeiras, multicampeão no Palmeiras. O Marcão, que é ídolo do Palmeiras, entendeu? Então, quase todo mundo falou que não foi pênalti, né? Só o árbitro mesmo e o cidadão que estava no VAR que achou aí que foi pênalti, né? Aí temos mais aqui, ó. O conteúdo do áudio do VAR divulgado pela FPF também gerou muita revolta no São Paulo. Quando esse áudio foi divulgado, houve muitos questionamentos no São Paulo. Para falar o português bem claro, o pessoal ficou pé da vida. Houve um transtorno geral de jogadores, diretoria, funcionários com o teor do áudio. O teor do áudio causou revolta interna no São Paulo. O Paulo ficou muito pé da vida aí em relação ao áudio, porque é uma brincadeira de mau gosto, né, cara? É uma brincadeira de mau gosto aí. E além do áudio ser bizarro, né, cara, ser muito bizarro também, outra coisa também que foi outro ponto bizarro, porque é um atrás do outro,
Foi simplesmente, o pênalti foi no finalzinho do primeiro tempo, né, basicamente no último lance ali. E no segundo tempo, né, depois de umas meia hora depois que teve o pênalti, a Federação Paulista de Futebol colocou lá uma imagem, né, escrito lá, pênalti checado, né, e botou um outro ângulo que a gente não tinha visto até então, que deixa mais claro ainda que não tinha sido pênalti. Isso também causou muita revolta no São Paulo, olha só. Está escrito também o fato de a arbitragem impedir lance invertido e paralisação de câmera na hora do choque, que foi muito mais um choque do Vitor Roque no Arboleda do que do Arboleda no Vitor Roque, para tentar induzir o torcedor que foi pênalti. Que é sobre em relação à imagem que eu acabei de citar para vocês, né, que os caras lá colocaram no segundo tempo uma imagem, né, que estava invertida, né, o lance, entendeu? Porque todo mundo na transmissão viu a imagem, né? Depois no segundo tempo a federação colocou a imagem na transmissão que ela é invertida, né? É do outro lado e tá escrito lá pênalti checado, porque os caras estavam colocando aquela imagem para tentar induzir e mostrar que foi pênalti, sendo que ficou mais claro ainda de que não foi pênalti, né? E cara, que tem mais toque do Vitor Roque no Arboleda do que ao contrário, isso é um fato. Entendeu? Isso é a coisa mais óbvia do mundo. O cara se joga no chão, velho. É uma bizarrice sem tamanho isso aqui, né? Bizarro demais. No ofício, o São Paulo pede que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza e o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral não trabalhem mais nos jogos do clube no Paulistão. O tricolor alega prejuízo esportivo e financeiro com a adesão da dupla e ameaça escalar o time sub-20 na próxima edição do Paulistão, isso que a gente já falou no vídeo de manhã, né? Que é sobre o São Paulo aí. Ameaça jogar com o time sub-20. Acho eu que isso aqui é mais um blefe de que não vai acontecer, mas pelo menos o São Paulo está fazendo alguma coisa, né? Que, por exemplo, vamos dar um exemplo que o São Paulo está fazendo isso aí mesmo para jogar pressão na federação para ter uma punição para o árbitro. Se tem uma punição decente para o árbitro, né? E tu fala, pô, beleza, a federação pelo menos fez alguma coisa. Agora, se a Federação Paulista de Futebol ignorar o caso, né? Como se não tivesse acontecido nada, e não dar punição aí pro Flávio Rodrigues e pro Rodrigo Guarizo, se passar e não tiver punição, aí, mano, tem que pôr o sub-17 para jogar no ano que vem e que se dane. Na verdade, não vai deixar de jogar o campeonato, de abandonar o campeonato, porque os caras pagam mais de 40 milhões de reais aí só de cota de TV. Então, evidentemente, o São Paulo jamais vai abrir mão do campeonato. Agora, botar o time reserva, o time sub-20, pode pôr, né? Isso acontece, por exemplo, em outros estaduais, né? O Flamengo faz muito isso no Carioca, o Botafogo, então, pô, Botafogo pega os uniformes dele, joga na rua, quem pegar, irmão, lá, o Botafogo bota no jogo e põe pra jogar, irmão. Os caras nem disputam semifinal, nem classificam, porque eles estão dando isso pro campeonato. Era isso que o São Paulo tinha que fazer no Paulistão. Entendeu? Porque já que os caras não têm respeito pelo São Paulo, ferra o São Paulo toda hora, questão de arbitragem, o calendário é um lixo, né? Coloca árbitros já marcados, que tem erros marcados contra o São Paulo, colocam repetidamente para apitar jogos do São Paulo, né? Como foi o caso lá do Luiz Flávio no começo do Paulistão, como foi o caso da Edna, né? Vários jogos segunda-feira, você pode jogar, se não me engano, foi 4 ou foi 5 jogos aí na segunda-feira, nenhum time jogou tantos jogos na segunda-feira quanto o São Paulo, então são uma série de situações aí que os caras não têm respeito pelo São Paulo. E isso tudo piora com o escândalo que teve segunda-feira, e ontem tivemos aí também a entrevista surreal do presidente da Federação Paulista de Futebol, ironizando o São Paulo, né? Que se o Rafael chutasse a bola para frente, nada teria acontecido. Um absurdo por completo, né? O cara querer comparar ali um erro técnico que acontece, que é do jogo, com um escândalo absurdo que foi a marcação do pênalti. Até que depois os caras soltaram o nota pedindo desculpa, né? Porque é um crime, né? Um absurdo aquela fala, né? Uma das falas mais imbecis que eu já vi na minha vida. Então, só vai piorando uma série de fatores aí de prejuízo ao São Paulo e de falta de respeito, né, de deboche do São Paulo, e devia tratar o campeonato também dessa forma, né, já que não respeita a gente também não vai respeitar o campeonato. Tem até no regulamento do campeonato que tem que usar o time principal, isso é importante falar, tá? Tem no campeonato, tem que usar o time principal aí, e cara, dane-se que tem que usar o time principal, muita coisa também tem que acontecer, não acontece, né? Erros de arbitragem, como eu falei, calendário, um monte de coisa aí que os caras não respeitam o São Paulo, então não vamos respeitar também o regulamento. Põe um time sub-20 lá e que se dane. Se classificar, se classificou, se for eliminado foi, se foi goleado foi, que se dane. Pelo menos, né, a gente trata o campeonato da forma que deve ser tratado, que é botando qualquer time lá e o resultado que se dane, né? Já que a federação trata o São Paulo dessa forma aí, né? Enfim, é isso, o escândalo foi na segunda-feira,
Ontem teve a entrevista do Reinaldo Carneiro Bassa, péssima entrevista que ele deu, né, causando mais polêmica ainda envolvendo o Rafael. Hoje é quarta-feira e até agora nenhuma notícia de punição, né, ou de alguma coisa que vai acontecer com o árbitro. Por enquanto, tá, vamos ver se nos próximos dias vai haver punição ou se os caras vão botar a parte de baixo do tapete e ignorar. Porque se ignorar, irmão, aí realmente é como eu falei, é papo mesmo pra largar o campeonato, põe qualquer um lá, né, põe eu, você pra jogar lá e que tanto, porque realmente não dá pra respeitar o campeonato e nem o regulamento quando os caras fazem isso com o São Paulo. Bom, vamos avançando aí, rapaziada. E o negócio é o seguinte, ó. Vamos falar sobre o Luan, sobre o Alan Luan, sobre o Lucas e sobre o Alan Franco. Vamos lá, ó. Informação do Eduardo Afonso. Informações importantes do São Paulo. 2 atletas deixaram a partida contra o Palmeiras se queixando de dores. O zagueiro Alan Franco com trauma no braço esquerdo e o meio atacante Lucas com trauma no joelho direito. Eles já iniciaram aí os seus respectivos tratamentos no Refis. Os dois terão quadros clínicos avaliados diariamente até serem liberados para o retorno às atividades, com o restante do elenco. O Lucas é dúvida nesse momento para a estreia do São Paulo no Brasileirão no dia 30. Então os dois aí, né, com trauma, tá? O Lucas aí com trauma no joelho, né? E o Alan Franco com trauma no braço esquerdo. Então eles estão fazendo tratamento no Refis, não estão treinando com bola, né? E não vão treinar nos próximos dias. E o Lucas é dúvida aí pro jogo contra o Sport no dia 30. Cara, é impressionante como todo jogo lá tem jogador machucado. É um negócio de outro mundo, cara. A gente comentou com vocês no jogo da primeira fase, que foi 0x0. Mas que desde 2022 o São Paulo não tinha jogador machucado. Mentira, né? Não teve machucado no jogo. Mas depois teve o Juan que se machucou e o Alisson também que machucou o tornozelo. Né? 2 jogadores se machucaram naquele jogo da primeira fase, que foi 0x0. E no da segunda-feira se machucou o Lucas e se machucou também o Alan Franco. Todo jogo lá é machucado. É um negócio de louco, irmão. E tipo assim, tu vai jogar, tu sabe, já pode esperar que vai perder jogador. A gente pode ter o Lucas aí ficando de fora da estreia do Brasileirão. É um negócio de maluco que acontece, cara. Eu juro que assim, não sei se só com São Paulo, mas todo jogo lá é a mesma história. É um negócio de maluco, cara. É um negócio aí bem bizarro o que acontece, não tem explicação e péssimas notícias, né? O Lucas e o Alan Franco, 2 dos melhores jogadores aí do time do São Paulo e que preocupam aí para a estreia do São Paulo, que vai ser só no dia 30. Óbvio que lá tem muito tempo para treinar, para se recuperar e tudo mais, porém fica essa questão aí, que é mais problemas aí quando a gente joga naquele maldito gramado de plástico, né, cara? Naquele gramado de plástico lá, que é um negócio assim de maluco, né? Enfim, complicado, sei. Vamos avançando aí, rapaz. A gente tá falando agora sobre a questão que o São Paulo se revoltou, né, com o áudio do VAR, com a arbitragem, tá querendo uma punição aí da federação em relação a esses 2 safados aí, né, que é o Rodrigo Guarizo e o Flávio Rodrigues de Souza. Olha só isso aqui, ó. O Flávio Rodrigues de Souza foi afastado pela CBF no ano passado por um erro no jogo Vasco e Grêmio, tá? E o Rodrigo Guarizo, da partida também contra o Palmeiras, foi afastado no ano passado pela CBF por um erro no jogo Vitória e Fluminense. Esse jogo Vitória e Fluminense, se eu me lembro, se eu não me engano, foi um pênalti marcado por Vitória que foi inacreditável. É um pênalti bizarro que foi marcado por Vitória. O Fluminense estava brigando para não cair, brigou até a última rodada, né? Então, esses 2 cidadãos aí já foram afastados no ano passado por erros aí no Brasileirão. No caso, a CBF afastou eles aí. E, rapaziada, esse negócio aqui de afastar, ele é um loop infinito. Os caras erram, né, cometem absurdos. Aí a CBF, então, é mestre nisso. Aí o cara vai lá e toma um gancho. Vai ficar 3 jogos fora, 5 jogos fora. Muitas vezes nem fica isso tudo, né? Fica um jogo e volta. Só que nesse período aí de afastamento, eles estão apitando divisão inferior. Entendeu? Tá apitando Série B, Série C, campeonato não sei o que. Eles nunca ficam parados. Eles só escondem, né? Tiram os árbitros aí do foco, né? Que é o Brasileirão, Copa do Brasil. Tira o cara ali dos principais jogos, né, ali do centro das atenções e põe em campeonatos que ninguém tá vendo. Entendeu? Eles sempre fazem isso. Fora que, mesmo afastados, né, eles voltam logo depois. Tipo assim, não tem nenhuma evolução, né? Esses afastamentos aí acabam não servindo de nada. E vamos ver se pelo menos isso a federação pode estar fazer com esses 2 cidadãos aí, né? O Flávio Rodrigues de Souza e o Rodrigo
Guarizo, né? Que foram que cometeram, os dois que tiraram, né? Que meteram a mão no São Paulo e tiraram o São Paulo do campeonato. Porque eles tiraram, né? Eles chegaram lá, tiraram o São Paulo do campeonato e botaram o Palmeiras na final. Não foi um erro qualquer, né? Toda semana tem lance polêmico, que é debatível e tudo mais. Nesse caso aqui, São Paulo e Palmeiras não teve polêmica, não teve prejuízo. Teve um absurdo. Um dos maiores erros da era VAR foi esse que esses dois cidadãos cometeram no jogo contra o Palmeiras, né? O Flávio Rodrigues estava apressadinho para poder marcar o pênalti, estava lá na PQP no meu campo, longe 30 metros do lance, aconteceu o lance ali, já marcou o pênalti. Nem esperou o lance acabar, nem esperou a bola sair para ir no VAR, para ver o lance, para depois marcar o pênalti. Não, na hora ele já marcou. Não quis saber que estava longe, não quis saber nem que a jogada tinha parado, né? Porque a bola estava rolando ainda, e já marcou o pênalti. Uma pressa inacreditável para marcar o pênalti. Uma convicção assim que eu já mais tinha visto na minha vida. E no VAR tá o senhor Rodrigo Guariz falando que foi pênalti, né? Que tem lá o calço do Arboleda, que é um negócio inacreditável. O Arboleda, ele põe o pé na frente, né? Porque o jogo é um jogo de espaço, né? Os jogadores brigam pelo espaço. O Arboleda põe o pé primeiro, ponto, ele põe o pé, né? E depois o Vitor Roque se joga em cima do Arboleda. Não foi que o Vitor Roque estava correndo, o Arboleda botou o pé e ele caiu. Aí é pênalti. Não foi isso. O Arboleda põe o pé, ele ocupa o espaço primeiro e depois o Vitor Roque se joga em cima. Né? Um negócio assim de maluco e os caras falaram que foi pênalti. Então, são dois cidadãos aí que já tem um histórico já de afastamento, de erros absurdos aí, como foi no caso do Vitória Fluminense ano passado. São pessoas, árbitros que têm histórico, né? E aquele negócio, tem histórico que parece que não melhora nunca, né? Que as punições não servem de nada. Complicado, né, cara? Complicado aí. Demais, enfim. Estamos aguardando aqui os próximos dias, né? As horas, as semanas, para ver o que a federação vai fazer. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.